Olá, seja bem-vindo a mais um episódio do Alcance Jovem Podcast. Eu sou a Lenara Padilha, primeira vez como host desse podcast, então tenham paciência comigo. Estou aqui com dois Rafaéis. Se apresentem para quem está vendo pela primeira vez. Olá, sou o Rafael Padilha, esposo dessa mulher maravilhosa, líder de adolescente aqui da casa, da Alcance, e top demais poder estar aqui junto com vocês aqui no Alcance Jovem Podcast. Bom demais, muito feliz. Sou o Rafael Barbosa, esposo da Maressa, e a gente ali serve no Alcance Jovem, galera da Alcance Curitiba, os jovens, e a gente está muito feliz de estar aqui, muito feliz de estar com vocês aqui, meus amigos. Muito bom. Então, minha gente, vamos lá. O que a gente estava falando aqui, coisas que já borbulham nas nossas mesas, né, Rafa, há muito tempo, a gente é amigo, a gente caminha junto, não somente no ministério, mas em casa mesmo. E a gente troca muito, e a gente pensou, por que não compartilhar uma dessas trocas com as pessoas do Alcance Jovem Podcast? Então, uma das pautas que a gente pode trazer aqui hoje é sobre os ministérios geracionais como facilitadores da edificação da igreja. Somos pastores, trabalhamos com ovelhas e trabalhamos em prol de uma igreja, que é a Igreja de Cristo. E hoje, a igreja de hoje tem ministérios geracionais, como a gente estava falando aqui antes. Antigamente era de outra forma, mas a gente vai, né, mudando e trabalhando com coisas novas. Antigamente talvez não tinha ministério de adolescentes, agora tem. Antigamente talvez não tinha ministério, sei lá, de sênior, agora tem. Então, como que esses ministérios geracionais divididos por idade podem colaborar com a edificação da igreja? Muito bom. Quer Vamos começar? pensar. Vamos lá. Vamos lá, eu? Você, desculpa, perdão. Vamos lá, eu olhei para você. Fechou. Eu acho que, assim, existe realmente para facilitar e ajudar, né? É como o pastor Luciano comenta que a igreja é a videira, mas ela precisa de uma estrutura, que são as treliças, né? Para que tenha saúde, essa vide, assim. E os ministérios geracionais, eles ajudam isso, são facilitadores. Então, assim, ter um ministério infantil, né, de kids, ter um ministério de pré-adolescentes, adolescentes e de jovens, ajuda na comunicação, a eles entenderem de uma maneira que acaba se adequando para o entendimento deles, o que eles estão vivendo. Mas é justamente isso que deve ser, facilitadores, né? Não deve ser substitutos. Então, o pastor de uma casa continua sendo o cabeça daquela casa. Ele tem toda a responsabilidade de ensinar a casa dele. Eu gosto muito de um exemplo de que antigamente quem ia nas sinagogas eram os homens apenas, iam nas sinagogas, né? E eles aprendiam o que o rabino ensinava e ele ia para casa. E a sinagoga, os líderes tinham certeza se ele tinha aprendido ou se ele tinha feito realmente o que ele deveria fazer como sacerdote quando ele chamava a esposa e os filhos e perguntava, e vocês aprenderam o que durante essa semana? Então, se eles não soubessem responder o que o pai de família aprendeu, ele ia tomar um puxão de orelha, porque é a responsabilidade dele ser pastor e guia daquela casa. Deus não vai me cobrar ele vai cobrar do que eu fiz e do que eu deixei de fazer. Mas eu nunca esqueço uma frase de um pastor que ele disse, quando ele chegasse no céu, Deus perguntaria 3 coisas, né? Como você cuidou da minha filha, que é minha esposa, como você cuidou da minha herança, que são meus filhos, e como você cuidou da minha igreja, nessa ordem de prioridades. Então, quando eu olho os ministérios geracionais como facilitadores, eu entendo que eles não são os resolvedores dos problemas, mas eles são os que vão ajudar a redimir situações, para que meu coração seja discipulado e que eu possa discipular a minha casa. E claro, os filhos vão poder ajudar na igreja, porque eles são a igreja do hoje, né? Não do amanhã. Exato. Quando você olha para o ministério geracional e você olha como a história da igreja, você percebe que... Eu me lembro quando eu cresci no cristão, nasci, e, cara, antes não tinha salinha de criança. A salinha da criança existia muitas vezes só para afastar e deixar a criança numa salinha lá e o culto poder acontecer. Para não atrapalhar o culto dos adultos. Para não acontecer. Mas antes não tinha isso. E você vai vendo aos poucos, a cada ano passando, começar a estruturar um ministério infantil, um dos primeiros ministérios a ser estruturados, para parar de ter uma salinha para colocar acumulado de criança lá para deixar passar, e começou a ensinar sobre a Bíblia. Legal. A função que é aquilo que você falou agora há pouco. Quem que é a função é do pai. Então sempre teve isso. Quando começou a ter isso, começaram meio que quase que a terceirizar esse cuidado, né? Então a igreja ensina e o pai agora pode ter uma coisa a menos para fazer. Depois foi estruturando o ministério infantil, veio pré-adolescentes, veio adolescentes, veio jovens, começou a segmentar muito. Isso é errado? Não. A gente vive uma sociedade hoje que muitas coisas são segmentadas. Né? Você precisa trabalhar e estruturar em tempos e fora de tempo. Nesse tempo é assim.
Antigamente, até quando a gente trabalha com adolescente, a gente fala, na Bíblia não existe a palavra adolescente. O que era? Lá com 13 anos, o cara virava adulto. Começava a fazer. Então, era criança, depois de criança, adulto, e, meu irmão, estuda e bora pra frente. Então, a gente começa a entender, começa a segmentar esse processo, cada coisa. Vai indo, vai trabalhando, porque hoje o mundo passa por isso. Então, é tudo muito segmentado. Então, mas nós não podemos esquecer o papel que ainda continua como família. Né? Eu falo muito pros pais, eu falo, gente, a gente aqui é facilitador, a gente ajuda você. Não somos nós que somos responsáveis pelo seu filho, nós não somos o responsável por trazer, nós somos responsáveis por ajudar você. Então, em casa, é você que vai semear, é você que vai estar lá, e aqui em casa a gente vai estar ajudando. A gente vai trabalhando. Por quê? Aquilo que a gente fala muito. Aqui no sábado, é 2 horas, comigo 3 horas aqui, mas com você é 7 dias da semana. O que você faz? O que você planta? O que você colhe? O que você semeia? O que você faz na vida do seu filho? Quais são os frutos que tem gerado ali? Então, é entendendo que o ministério geracional é importante pelas fases que nós estamos vivendo hoje, que é tudo muito segmentado, tudo por idade separado. Mas o papel importante ainda continua sendo da família e da estrutura, da casa, para trazer alinhamento em Cristo. Cara, um negócio veio uma imagem na minha cabeça. Imagina assim, eu não sou esse tipo de pessoa, mas eu tenho amigos que são. Gostam de cuidar de plantinha, né? Imagina que eu tenho imagina que eu tenho uma plantinha, beleza? Na minha casa lá. E ela fica comigo 7 dias na semana. Mas uma vez na semana eu deixo com você 2 horas e meia. Entendeu? Aí, de repente, passa um tempo lá, a plantinha tá seca, tá desnutrida, tá quase morrendo. Aí você chega pra mim e fala assim, pô, cara, você não sabe fazer o seu trabalho direito? Eu vou olhar pra você e falar assim, irmão... Você fica com ela 7 dias na semana, eu fico 2 horas e meia, você tá botando a culpa em mim. É a mesma coisa. Sim. Ministério de Famílias, Ministério de Pais vai ter problema depois desse podcast, que estamos trazendo à tona várias questões aí. Mas acho que todo mundo, todos nós assim, temos coisas para alinhar, né? Com certeza. E assim, nós também somos pais. Claro. Então assim, a gente não tá falando de algo que a gente tá isento. Com certeza. Então, a gente tá assumindo responsabilidade quando a gente fala isso. E eu acho que o que falta muito hoje em dia para nós é ver a responsabilidade como um presente e não como um peso. O Senhor te confiou filhos, seja filhos da carne, filhos físicos ou filhos espirituais. É uma responsabilidade, é um prazer. E se você está em Cristo, você está sendo cuidado por Ele, submetido a Ele, isso se torna saudável, se torna gostoso, né? E uma coisa que a gente estava pensando assim na questão da igreja como... algo que cria culturas. Antigamente tinha uma cultura, agora eu acho que é uma cultura que a gente precisa deixar de promover, a cultura da performance. Então, assim, eu olho para o ministério de crianças, eu preciso ver olhar para essas crianças com um olhar profético, que eles não vão ser sempre crianças. Então, a sementinha que eu, como, sei lá, se eu sou ministério infantil, ele vai ser um futuro homem de Deus, e o ministério de adolescentes, da mesma forma. Adolescente é o centro da crise. Toda a crise concentra no adolescente porque ele está no meio de um furacão. Mas eu não vou olhar para esse adolescente como somente um adolescente, um futuro jovem. E eu acho que o que eu queria dizer sobre a cultura da performance? A gente, às vezes, pensa muito pequeno. A gente pensa muito em eventos, a gente pensa muito em o que vai dar curtidas, o que vai trazer mais membros para a minha igreja, para eu ter mais sucesso, para eu ter mais números. E essa cultura da performance, ela precisa ser combatida, porque o Senhor não está medindo o nosso sucesso por isso, né? Então, eu queria perguntar para vocês, o que vocês acham que é, na prática, sucesso ministerial? Olha, de fato. Que profundo. Mas você começa agora. Na lata. Sucesso ministerial, né, a gente fala muito sobre números. Até antes de começar a falar sobre esse tema, que é um pouco mais forte, mas falando sobre essa questão. A gente trabalha com pré-adolescentes e adolescentes. Né, e a gente vê essa crise performática em cada um deles. O adolescente está vivendo uma crise de identidade. É um momento que ele quer decidir quem ele é, para onde ele vai e o que vai ser. Né? E numa cultura onde tudo é muito rápido e instantâneo. Miojo, 3 minutos está pronto, vai, acabou. Ele tem que dar respostas rápidas, né? Às vezes o pré-adolescente, a gente lida muito com isso. Ele tem que falar quem ele é, sendo que ele ainda não sabe. Ele tem que responder se ele é heterossexual, se ele é bissexual. Ele tem 11 anos de idade. Então, ele não sabe dar respostas rápidas, né? Vai mas jogando, ele tem que dar. Exato, um monte de coisa. O mundo jogando um monte de coisas em cima dele, para onde ele vai fazer, o que ele vai fazer, se ele gosta de jogar, se ele não gosta de jogar, o que ele quer fazer, o que não quer fazer. Então, de responder sobre sucesso ministerial, a gente precisa entender sobre quem são, com quem a gente trabalha e quem eles são. Porque não adianta eu querer ter números se eu não consigo trabalhar com aqueles que Deus tem me dado. Sim. Então, o adolescente, quando a gente trabalha todo sábado, o pré-adolescente todo domingo, falando com eles, falando sobre identidade, sobre quem eles vai e apontando ele para um destino, que é muito maior do que hoje ser pastor, ser um missionário,
mas sobre ser aquele agente influenciador na área que ele quer ser. Sim. Ser um médico, um administrador, um contador, um cara de TI, mas é apontando sobre ele ser o melhor naquilo que Deus tem para ele. Então, o sucesso a gente não pode medir por números nesse sentido, porque, cara, ele vai muito mais além disso. É a mesma coisa que eu querer medir pela família o sucesso pelo número de filhos. Sim. Cara, eu não vou ser um cara bem-sucedido porque eu tenho 10 filhos. Eu vou ser sucedido porque eu tenho filhos criados dentro de um caminho daquilo que Deus tem para mim. Né? Não é errado você ter 1 ou 2, 10, 5 filhos. É você saber que... errado é você não saber aquilo que Deus quer para sua vida. Né? Falando sobre essa questão, eu nunca me esqueço de uma vez de uma célula que a gente estava, sobre filho. A gente estava conversando com casais, vários casais. Tava ali um papo aqui, papo ali. Quando você quer ter filho? Quando você vai ter? Um começou a falar, não, eu vou ter filho depois que eu pagar meu carro, depois que eu quitar minha casa. Tá, legal. E aí foi falando, de repente tinha um solteiro naquele dia lá. E ele soltou assim, cara, eu acho que a gente tá tendo uma geração de filhos de mamão e não filhos de Deus. Como assim? A gente tá deixando dinheiro decidir quando a gente vai ter e quantos filhos, e não mais Deus. E aquilo pegou muito forte. Pegou muito forte em mim, porque a gente fica preocupado às vezes com a forma de uma segurança, que é algo muito lícito. Poxa, você não vai ser responsável ter 10 filhos e não ter como sustentá-lo. E ao mesmo tempo, só que você também está impedindo aquilo que Deus tem para sua vida. E quando ele falou aquilo, eu conversei com a Lê, a gente sentou e falou, uau, vou perguntar para Deus quantos filhos Deus quer que a gente tenha. Vamos começar a entender aquilo. Então, muito mais do que você medir o sucesso do seu ministério, o fator ministerial, em números, mas é naquilo que Deus tem para você. Né? Aonde Deus está apontando para você, onde Deus quer apontar, né, no sucesso. A gente estava até falando aqui antes, falou se a gente for medir a qualidade, o ministério, o sucesso do ministério, cara, Jesus ele teve 12. E depois? Por números não dá para medir. Por números, né? A gente não mede. Agora, o impacto que esses 12 tiveram é a diferença. Vai passando, a Bíblia sempre fala sobre o filho do filho, sobre a terceira geração, sobre aquilo que vai passando, quem é. E a mensagem foi passada. Então a gente não pode medir hoje um sucesso, porque a gente quer tudo medir, a gente quer ter coisas imediatas. A gente está numa geração onde você mede o seu sucesso por número de seguidores que você tem. Número de like de um corte da sua mensagem que você colocou e postou. Pô, teve muita visualização. Ou então, sucesso que você falou. Ou você tem 1 milhão de seguidores, sucesso, então, o seu... E a coisa é muito rápida. E a gente esquece que o sucesso ele não é medido por assim. O sucesso é medido por um legado, por aquilo que foi deixado, aquilo que passou. E a gente só vai entender o sucesso e a carreira de um ministério. Não sei se eu estiver errado, você pode me corrigir, tá? Mas é quando você passar. É quando você não estiver mais ali. Ali, a partir dali, quando você saiu, aí você vai ver. Fez certo. Se eu não sou mais necessário, é porque eu treinei bem os meus filhos, os meus discípulos, né? Se eu não me torno mais necessário. Eu queria que você falasse, Rafa, sobre aquilo que a gente estava conversando também, sobre senso de finitude. Você acha que falta isso nas pessoas? Falta muito. Eu acho que falta em nós, assim. Eu gosto de dizer que a primeira coisa que você precisa arrancar de alguém para ele poder ser usado por Deus como líder é a síndrome de Peter Pan, né? Que ele vai viver para sempre. Que ele vai viver para sempre na terra do nunca. E assim, a gente dificilmente escuta alguém falar meio assim, cara, eu queria ter um ministério igual o João Batista. Entendeu? Porque a gente passa assim, João Batista foi demais, ele precursor do caminho do Senhor. Que legal. E aí vira a página. Não, pera, você precisa entender o que está acontecendo. Então assim, para mim, o sucesso se define em Mateus capítulo 11, versículo 11. Os discípulos de João Batista chegam e falam para Jesus assim, João Batista está preso lá e mandou a gente perguntar se era você que havia de vir ou devemos esperar outro. Aí a Bíblia diz que Jesus não responde nada. Diz que ele cura cegos, surdos, prega o reino de Deus. E ele fala assim, vai e dizem, voltem e digam para João Batista, os cegos vêm, os surdos ouvem, aos pobres é anunciado o reino dos céus. E Jesus continua pregando. E aí em Mateus 11:11, na continuidade, Jesus dá testemunho de João Batista. Então, a primeira coisa, para mim, sucesso é quando Deus dá testemunho ao meu respeito. E aí, assim, cara, um dia Deus pegou o microfone e falou de João Batista. Se Deus pegasse o microfone hoje do Rafael, ele falaria o quê? Agora, note que Deus pegou o microfone e falou sobre João Batista quando João Batista estava terminando a carreira dele. Estava lá preso e ele não saiu da prisão. Da prisão ele foi para a glória. E Jesus fala, em verdade digo para vocês que homem nascido de mulher não teve maior que João Batista. Mas o menor no reino dos céus é maior que João Batista. A gente mal interpreta essa frase. Porque a gente pega e fala assim, João Batista foi top, mas nós que somos do reino de Deus, somos maiores do que ele no reino de Deus. Não é isso que ele está dizendo. Que Jesus está dizendo o seguinte, eu queria que vocês prestassem atenção na vida desse homem. Ele diz assim, nascido de mulher, quem foi nascido de mulher até João Batista? Todos.
Porque não tinha nascido de novo ainda. Só houve novo nascimento depois que Cristo foi para a cruz, ressuscitou e o Espírito de Deus veio sobre todos os homens. Então é o seguinte, ele está dizendo, João Batista está acima de Enoque, de Noé, de Abraão. Aí, né, começa a ficar desconfortável. Pô, Abraão, o pai Abraão, Jacó, Isaac. Ele está acima de Moisés. Ih, peraí, João Batista está acima de Moisés, está acima de Moisés. Mas o menor no reino dos céus é maior que João Batista. Agora, beleza. Naquele momento que Jesus está dizendo, não tem nenhum no reino dos céus nascido de novo ainda. Mas depois que Cristo ressuscitou e João Batista está no reino dos céus, ele também nasceu de novo. Então, se sem nascer de novo João Batista maior, nasceu de novo João Batista é o quê? Continua sendo uma referência. E qual que é a referência do ministério de João Batista? É alguém que quando perguntavam para ele, ei, é você que a gente tem que esperar? É você que a gente tem que levantar? É você que a gente tem que celebrar? E João Batista fala, não. Eu só sou alguém que estou preparando o caminho para outro. Sim. Se a gente tivesse essa consciência de João Batista e falasse, o que você veio fazer? Eu só vim preparar o caminho para outro. Sim. Aí esse senso de finitude vai fazer com que no final, depois que eu for embora, você definiu se teve sucesso ou não. Sim, a gente só está aqui para preparar o caminho para outro. Para outra geração. Exato. E João Batista sabia que não terminava nele, que ele só era o canal, né? Então, assim, falando sobre isso de transicionar, acho que João Batista seria um bom professor de uma escola sobre transição ministerial. A gente precisa ter um plano de transição, Rafa, você acha? A gente precisa ser mais intencional como igreja para fazer o negócio funcionar? Bíblico, sim. A gente precisa ser mais bíblico e menos, sei lá, às vezes a gente acaba se perdendo buscando referências. Essa igreja está funcionando, olha o que eles estão fazendo aqui. Tá, beleza, mas vamos voltar para a Bíblia, né? Eu acho que a gente precisa ser mais bíblico. Mas o que vocês acham que a gente pode fazer? Vou perguntar primeiro para você. Sobre ter um plano, ser intencional nos nossos planos de ação mesmo, como igreja, para facilitar a transição. É muito boa Aqueles essa que pergunta. vêm depois de nós. É muito boa essa pergunta, Lei. Eu acho que é o seguinte, primeiro, a gente precisa parar de achar que a gente consegue escalonar a igreja de Deus. O que é escalonar a igreja Traduza de Deus? escalonar. É fazer em escala, é fazer assim, peraí, vamos pegar. Esse grupo tenho 20 jovens aqui, eu tenho 20 adolescentes, peraí, deixa eu pegar os 20, como é que eu posso fazer para fazer todos esses 20 crescer, desenvolver? Cara, não é assim que funciona. Nossa cabeça, ela precisa ser um pouco menos latina, um pouco menos ocidental. E o oriental, cara, o japonês, ele pega esse copo aqui e ele fica quanto tempo desenhando esse copo? 1 ano. Entendeu? O detalhe, ele tem calma, ele respira, ele não faz o chá apressado. A nossa cultura nos atrapalha, né? Muito. Então é o seguinte, primeira coisa, qual foi a tua pergunta mesmo, Lê? Sobre a gente ser intencional nesses planos para transicionar. Ótimo. Então é o seguinte, a gente gasta muito tempo no que a gente faz e no como a gente faz e não com quem a gente faz. Então, quando Jesus vai repreender a avareza, um irmão brincando com o outro, diga que reparta comigo a herança, tem um ensinamento muito legal aí. Jesus fala-me assim, olha, teve um homem que tinha plantação e coisa arada e falou-me assim, vou destruir esse celeiro e eu vou construir maior e vou juntar. Daí ele vai, constrói, colhe e aí ele fala, olha, tem para muito tempo, descansa minha alma. Olha o que a voz fala. Louco, essa noite pedirão sua alma. O que tens, para quem será? Deus não está falando que foi ruim ele acumular. Deus não está falando que foi ruim ele produzir, que foi ruim ele prosperar. O que Deus está dizendo é o seguinte, cara, para quem será? Ele não está dizendo para que serve. O questionamento de Deus é que, você não vai levar para o túmulo. Não, Deus está perguntando-me assim, para quem que ficou? Ou seja, a gente para quem, né? Não para quê. Para exatamente, quem? É para quem. Então eu acho que o senso de finitude é tipo assim, eu estou no Ministério do Alcance Jovem. Tá na nossa mão ali. Cara, quanto tempo eu vou ficar aqui? Eu vou me preparar, um bom líder precisa ter um plano de morte. Eu preciso ter um plano de morte. Então é o seguinte, eu não estou destruindo esse celeiro e juntando mais. Eu estou, na verdade, olhando para quem que vai ficar, quem vai continuar. Então eu acho que senso de finitude é isso. É você olhar e ver assim, para quem que eu vou fazer isso aí. Exato. E é bem isso quando a gente está aqui, para sentado aqui nessa mesa, falando sobre isso, sobre essa transição para quem ficar. Eu sou líder de adolescentes, você é líder de jovens. Então, cara, teoricamente, papelzinho, bonitinho, sai dos adolescentes.
vai para os jovens. Esse é o meu papel. Tem até uma idade pré-estabelecida para isso. Uma idade pré-estabelecida, né? Que volta aquela pergunta sobre sucesso, sobre o que mede. Eu brinco, eu falo que o meu case de sucesso é quando o adolescente, ele sai dos adolescentes e quer ir para os jovens. Ou seja, ele quer continuar crescendo. Ele quer continuar essa transição, ele quer continuar. Porque, cara, quando o adolescente, ele sai dos adolescentes e ele não quer mais continuar na igreja, não quer ir mais para os jovens, cara, eu sinto que eu acho que eu falei em alguma coisa. Como líder de passar algo para ele. Então, quando eu falo que o meu case de sucesso é esse desejo de continuar nele, dele entender que ele cresceu, que ele não está mais nos adolescentes, está transicionando para os jovens, cara, é aí que pega. Esse desejo, cara, trabalhou algo e deixei para alguém? Pro Rafa, apontando para algo, apontando para um destino para a vida dele. Porque eu falo, o adolescente, quando a gente atende alguns pais, meu filho não quer ir para a igreja, pastor. Cara, é adolescente. Eu falo, gente, o adolescente não decide, é você. E, cara, o pai vai lá junto, pressiona, vai naquela... Cara, o adolescente precisa colocar muitas vezes e fala, meu irmão, não é você querer, tem que ir. Por isso que quando eu falo que o case de sucesso é quando o adolescente ele quer. Porque ele atinge a maioridade, tem 18 anos, agora ele começa a escolher se ele quer continuar ou não. Porque com o adolescente menor de idade, filho, é isso aqui, vai. Então eu sempre ameaço isso. Cara, o adolescente está querendo ir pro jovem, irmão, vai. Pega, continua, meu irmão. Esse o fluxo. É esse pensamento, essa engrenagem de falar, cara, saiu daqui dos adultos, agora vai para os jovens. Saiu daqui, queira continuar. Então, quer dizer, ele tem um desejo pela palavra, ele tem um desejo por querer continuar crescendo. E aí, essa transição para mim. Quando eu falo para mim, que você perguntou aquela pergunta, case de sucesso para mim, no Ministério de Adores hoje, sendo líder, é quando o adolescente ele sente esse desejo de continuar fazendo parte da igreja. Sim. Eu acho que se os ministérios geracionais não tivessem essa fluidez, não for como uma engrenagem, eu gosto de imaginar isso como uma engrenagem, um impulsionando o outro, e eu não quero reter ninguém para mim, porque como o Rafa falou, se os meus adolescentes ficarem para sempre adolescentes até 20, sei lá quantos anos, que tem até uma estatística aí que diz que adolescente vai até não sei quantos anos, mas para nós, com 18, né, lá na igreja já vai para os jovens. Se ele quiser ficar demais comigo, eu fiz alguma coisa errada, porque ele precisa entender, abrir, começar ciclo e fechar ciclo, e entender essa nova fase. E é muito comum a gente conversar com outros líderes do Brasil, a gente faz muito isso, a gente senta com pessoas do Brasil inteiro, e a gente vê eles em conflito assim, tipo... então, pastor, acontece que o ministério de jovens lá da igreja é muito mais forte que o nosso. Porque o ministério de adolescentes, a gente precisa chegar lá, porque os jovens já estão com tanto, a gente está com tanto. E a gente se preocupa, porque a gente não vive isso no alcance, graças a Deus. A gente se preocupa por quê? Porque a visão está distorcida. O Senhor não nos chamou para fazer mini igrejas dentro de uma igreja. O Senhor nos chamou para ser, através dos ministérios geracionais, que é só uma desculpa para se organizar, né? Para funcionar ali o corpo, a igreja, como um corpo orgânico. Mas a gente precisa entender o todo. E se eu estou sendo um empecilho para essa engrenagem, o negócio vai dar ruim demais. Se eu estou retendo essa engrenagem, vai estourar alguma coisa lá na frente. Então, a gente precisa desse senso de responsabilidade. E eu queria perguntar para vocês, se somos família, além de igreja, né, trazendo para uma conversa mais profunda, a gente é família, por que há tanta competição ainda? E é tão comum a gente ver ministério de adolescentes competindo com o ministério de jovens e não funcionando como uma engrenagem. Quem quer responder? Isso ele passa ainda muito pela identidade. Eu percebo muito nessa questão. Se você não sabe quem você é, você não sabe para onde você vai. Então, o pastor está dizendo, o líder. O líder. Então, você tem essa insegurança de saber de entender como um propósito, como casa. Eu lembro que uma vez, uma conversa contigo mesmo, Rafa. A gente estava falando sobre o quê? Cara, tudo aponta para domingo. Qual que é a refeição principal na casa? É domingo. Então, cara, a gente precisa, como igreja, todos os ministérios, né, quando se fala de geracional, é apontar para onde? Para uma comunhão no domingo. Porque o domingo é mais santo? Porque o domingo... Não, porque, cara, representa sobre a casa. Né? E eu sempre dou o exemplo da casa. Falo, gente, você come um lanche no seu quarto. Você não come um lanche no seu quarto? Lá você pega um pãozinho, um misto, às vezes você tá lá assistindo algum negócio, jogando um jogo, estudando. Você pega, senta, vai lá no quarto, come. Mas a refeição principal é na sala. É lá na mesa com todo mundo, com a família reunida. Então eu falo que os ministérios são o quarto. Cara, vai tem uma palavra do Adores, tem lá, a gente prega nos Adores, nos jovens, tem uma palavra legal. O que é isso? É uma refeição no quarto. Que tá todo mundo ali no seu quarto, comendo uma refeição ou outra, para dar aquela fominha, comer aquela... Mas a refeição principal, cara, é na mesa. Domingo, sentado, ali uma vez por dia, o almoço, a janta, com quem você vai estar? Que é o momento que vai colocar na mesa, e aí, como é que foi o dia? O compartilhar. E se você pega essa estrutura da casa como igreja, que é de trazer, cara, é isso. É você pensar que existe todo mundo, não é muito mais do que um ministério, muito mais do que o meu quarto. Existe uma casa.
Existe todo um trabalhar que eu preciso, que eu estou envolvido numa casa, eu não posso só pensar no meu quarto. E a refeição principal, ela é pensada. Normalmente, as refeições que cada filho faz no seu quarto ou com a sua turminha são as refeições, talvez, de imediatismo. Não estou menosprezando, mas a gente pensa em nós. Agora, No aquele... ministério, Isso, sim, exatamente. No departamento. No departamento. Né? Nas necessidades da nossa faixa etária ali que a gente está trabalhando. Mas aquela refeição que ela é servida na mesa, ela tem um valor nutricional diferente. Então, assim, a igreja de domingo, os adolescentes e os jovens, eles precisam amar a igreja de domingo, que é a refeição na mesa principal. Entendeu? Então, eu estranho demais um ministério de adolescentes, por exemplo, que honra super o seu pastor de adolescente, mas não honra o pastor sênior da casa. Não sabe a visão do pastor sênior da casa, não caminha em visão com a igreja. Não, o nosso ministério é tudo. Se o meu pastor acontecer alguma coisa, não, mas tá, e o todo? E a igreja que o Senhor te chamou para criar raiz, para dar frutos ali? Você não vai ser para sempre o geracional, né? Eu acho que, assim, uma das coisas que ajuda muito, primeiro, é ter a consciência de que, cara, Deus realmente não precisa de mim. Tem muito líder que tá atrapalhando, cara, a obra de Deus, porque ele acha que ele é indispensável. Não, porque Deus não, se eu não fizer, não vai acontecer. E assim, precisa ter esse senso de é difícil, esse paradoxo de eu tenho valor para Deus, eu sei o valor que eu tenho para Deus, mas Deus não precisa de mim para fazer isso acontecer, mas Ele me convidou para fazer parte da obra dele. Então, quando eu olho o grupo, eu olho, Deus, esse rebanho é seu, ele não é meu. Sim. Davi estava cuidando das ovelhas do pai dele, não eram as ovelhas dele, e mesmo assim ele tirou da boca do urso e do leão. Então, assim, a gente precisa entender que Deus não precisa, mas Ele nos convidou. E depois entender que o que Deus colocou na nossa mão não serve para suprir as nossas carências. Então, assim, Jesus estava bem resolvido no seu ministério. Ele não precisava um tapa nas costas, ele não precisava de alguém falar bem assim, nossa, cara, muito bom isso, parabéns, que trabalho maravilhoso você está fazendo. Então, assim, não há esse... Jesus estão batizando mais que a gente. João Batista, Jesus está batizando mais que a gente. João Batista está bem resolvido. Falou assim, cara, para com isso aí. Como é que ele cresce e eu diminua? Essa noção de o que Deus me deu não é para suprir minhas carências, minhas ausências. Então, por que tem pastor e por que tem líder que está castrando? Por que tem líder que está brigando com ciúmes, com dissensão, com facção? Por que tem líder que tá usando e abusando das coisas que Deus confiou na mão dele? E ele vai dar conta disso, cara, assim, terrivelmente para com Deus. É porque ele tá achando que... Eu nunca vou esquecer esse exemplo que eu aprendi de um pastor. Ele falou, Rafa, o nosso coração tem que ser igual ao de José. Quando a mulher de Potifar chegou e falou assim, me possua. José falou, olha, o meu Senhor me confiou tudo o que tem na casa dele para administrar. E ninguém é maior do que nessa casa do que ele. E eu depois dele. A única coisa que ele não deixou tocar é você, que é a mulher dele. Então assim, cara, a noiva de Cristo é o que você está administrando, que você está ajudando a cuidar, a alimentar. Então assim, mano, só tem uma coisa que você não pode usar. É a noiva dele. Então, eu olho com um temor tão grande... E aí é tipo assim, agora que eu tô bem resolvido, se o pastor chegar e falar assim, Rafa, a gente precisa transicionar você, cara. Tá acontecendo um negócio em outro ministério lá, assim, dá um jeito de colocar alguém. Demorou. Eu não vou olhar e falar assim, nossa, e o nosso planejamento anual? Nossa, nós temos aqui um planejamento dos próximos 3 anos. E tudo que eu construí, tudo que eu investi. Entendeu? É tipo assim, cara, não é para servir os seus caprichos, a sua carência, a sua ausência. Então, assim, depois que eu falo isso, nosso coração tem que estar nesse lugar de que depois que Noé saiu com a família da arca e os animais saíram da arca, o que você vai fazer com essa arca? Agora vira lenha. Entendeu? Vamos fazer sacrifício para Deus. E olha o tempo que ele gastou. Exato. Então é esse senso de finitude. Não, mas eu demorei tanto tempo, mas e aí, irmão? A vida começa depois. Sim, serviu o propósito? Ótimo. Exato. Vamos pro próximo. Então aí a gente não vai dominar sobre aquele grupo, a gente não vai ter ciúmes sobre aquele grupo, a gente não vai querer medir força sobre aquele grupo. Pelo contrário, a gente quer que seja nutrido, cresça e continue, né? Empurrando os nossos liderados para dependerem de Deus. Exato. Alinhando a visão deles, porque eu acho que assim é uma linha muito tênue, principalmente discipular pessoas mais jovens, né? Eles se conectam com a gente e criam meio que uma dependência. E aí você precisa, calma, eu só sou canal.
e eu vou te levar para o caminho, eu não sou o caminho, E, né? e é importante o líder deixar claro quem ele admira e como ele admira. Quando esse líder senta na mesa com os liderados dele, ele tá falando mal do outro líder de ministério? Exatamente. Ou ele tá falando, cara, que demais, queria ter o coração assim, queria ser isso e tal, chama pra ministrar. João Batista apontando o tempo inteiro para aquele Exato. Então, tipo assim, cara, eu falo isso nas nossas reuniões de discipulado. Cara, tem diáconos da nossa igreja que eu seria discipulado por eles, irmão. Com certeza. Você tá entendendo? Reconhecer o que o outro carrega. Exato. Então, tipo assim, essa dificuldade da gente conseguir realmente olhar como família, né? Como a gente tá falando de irmãos mais velhos, irmãos mais novos e o coração para com isso. Então, assim, eu acho que a gente precisa estar bem resolvido em Deus para poder ajudar os nossos a estarem bem resolvidos com Deus nessa dinâmica familiar que é a comunidade espiritual. Dinâmica familiar, exatamente. A gente volta a falar sobre isso, sobre o olhar da família. A igreja é família. Né? Eu queria até que você falasse, cara, que você conversou com a gente esse tempo atrás sobre esse olhar de família, de como essa perspectiva do olhar. Fala sobre isso. Eu ia falar, mas eu quero que você fale, que foi sensacional, cara, essa dinâmica familiar na igreja. A igreja é a família espiritual de Deus, né? É o coração, o desejo de Deus é ter muitos filhos. Então, assim, ele é o pai. E ele é o modelo de ser pai. Só que nessa dinâmica familiar, ele deixou irmãos mais velhos para poder traduzir o coração dele. Irmãos mais velhos traduzem o coração do pai para irmãos mais novos. Então eu gosto muito desse exemplo de tipo assim, eu tenho o Daniel de 3, vai nascer o meu segundo, né, filho Ezra. Então assim, quando o Daniel tiver 16 e o Ezra tiver 13, eu e a Marissa vamos sair para jantar, a gente vai falar, filho, que é o Dani, você cuida do seu irmão mais novo, coloque ele para dormir no horário certo, vocês dois dormem no horário certo, tarará, eu e sua mãe vamos voltar depois. Eu saí de casa, o Daniel, ele recebeu a autoridade de pai, mas ele não é o pai. Então, assim, tem coisas que ele não pode fazer. Ele pode lembrar o irmão mais novo dele do que o pai disse. Ó, lembra que o pai falou que não é pra jogar videogame até tarde. A gente tem que dormir esse horário. Sim. Lembra que ele vai lembrar. O Espírito Santo nos lembra de todas as coisas. Ele vai lembrar. Agora, o que ele não vai fazer? Corrigir com o pai. Ele não pode bater. Então, assim, essa confusão de papel, não, mas Deus me colocou como autoridade, então eu vou sentar e falar assim, me escute que eu sou seu pastor. Sim. Irmão, ele precisa ter um coração de filho. Quando eu sento numa mesa, principalmente para resolver um problema, eu falo assim, cara, aqui não é um pastor falando com um irmão da igreja. Aqui é um irmão falando com outro irmão. Porque se ele não me olha como irmão mais velho, não interessa o título, se eu mostrar para ele, aqui é o meu diploma de teologia, no coração dele não vai mudar. Então, assim, primeiro é esse coração que nós temos que ter na dinâmica familiar. E segundo, entender que cada um nessa dinâmica familiar vai ter um papel a desempenhar na sua função e no seu tempo. Então, assim, irmãos se veem como irmãos. O apóstolo Paulo fala, não mintam uns aos outros. Quem mentia, não minta mais, porque agora vocês são irmãos em Cristo. Então, assim, eu olho para ele como um irmão, eu olho para ele como um pai, eu olho como uma mãe. Timóteo, repreende como você fosse filho, né? Como se fosse mãe. Então, assim, essa dinâmica familiar todo o tempo vai sendo ensinada. O problema é que a gente desaprendeu a ser família na família e não entendeu que o desejo do coração de Deus era a comunidade espiritual, o exemplo de família. Sim. Que o maior exemplo de família que existe é a Trindade. Façamos. Exato. E qual que é a Trindade? E é sempre essa discussão. Quando a aula que eu mais amo assim, na escola bíblica é Trindade. Facinho. Todo mundo tá perguntando, não, mas Deus não manda mais? Porque Jesus chama ele de Deus, mas o Espírito Santo não é o Deus esquecido? E aí a gente tenta colocar hierarquias. Eu falo, gente, vocês perceberam que essa discussão é humana? Essa discussão não é divina. A gente aprendeu hierarquia. A gente aprendeu. Então, assim, se a igreja funcionasse num sentido em que a gente tivesse honra uns aos outros, respeito, olha Jesus, ele termina o ministério dele, 40 dias depois de ressuscitar, ele não chama os 11 e fala bem assim, ó galera, vem cá, junta aqui. Seguinte, tô indo embora, então aqui, ó, tá vendo Pedro? Eu acho que ele devia ser, o que vocês acham? Não, Jesus não fez isso, só foi, galera, valeu. E foi. Aí todo mundo se olha e fala, e agora? Agora a gente vai fazer o que a gente aprendeu. E todo mundo olha pra alguém. Entendeu? Então assim, eu acredito nessa igreja, cara. Eu acredito na igreja de verdade, na igreja pura, que tem o coração voltado em Deus e que quer aprender a ser família,
Aonde? Na palavra de Deus. E a família conhece as imperfeições. Eu gosto muito disso, assim. Intimidade fala de imperfeições. Tipo, a gente é casado. A gente sabe o ponto fraco um do outro. A gente sabe, pelo olhar, o dia que um tá precisando que um suporte mais o outro nisso. E família é isso. Não é você performar, não é você querer aparecer, querer mostrar algo, só o seu lado bom. O irmão conhece o chulé do outro irmão, sabe os defeitos, enfim. E falando sobre senso de responsabilidade, eu achei muito interessante isso que você falou, que o irmão mais velho tendo responsabilidade sobre o mais novo. E no começo a gente falou sobre estratégias de ajudar na transição. A gente faz algumas vezes por ano o nosso culto fusão, que é o culto dos jovens junto com os adolescentes. A gente faz o culto todos juntos. E é uma estratégia do Senhor para sentar juntos, os irmãos juntos. E eu queria perguntar para vocês, para a gente trazer aqui para a mesa, sobre esse senso de responsabilidade. Tanto do irmão mais velho para com o irmão mais novo, como o senso de humildade para aprender do irmão mais novo com o irmão mais velho. Aí falando dos mais novos, olhando para o mais velho com esse olhar tipo, cara, você pode ter muitos defeitos, mas você veio antes que eu. Você viveu um pouquinho mais que eu. E o coração do discípulo é esse, né? O coração do discípulo é aprendiz. O significado da palavra discípulo é aprendiz. O tempo inteiro aprendendo e aproveitando aqueles que estão perto, que viveram mais, né? Então, por que você acha... O que você acha, Rafa, desse desafio, dessa transição sobre os jovens não terem, muitas vezes, esse senso de responsabilidade para com o mais novo? Tipo, eu tô indo, se você quiser, você vem. Se você não quiser, você não vem. Eu gosto muito dessa definição de Talmidim. Quando eu fui pesquisar a respeito da palavra discípulo ou discipulado, a palavra Talmidim, ela aparece uma vez. A palavra que mais a palavra mais escrita em relação a discípulo, sabe qual é? Filho, Ben. Uau. Então, assim, também significa aprendiz, mas é muito mais coração de filho. Eu acho que a primeira coisa é entender que quando eu olho o Daniel de 3 anos, eu não vejo só meu filho, eu vejo um pai. Então, assim, a gente por muito tempo falou assim, vamos gerar filhos, mas a gente tem que gerar pais. O Daniel, ele já nasceu com toda a capacidade futura de ser um pai. Ele ainda não tem, mas ele já nasceu. Geneticamente vai desenvolver. Vai desenvolver. E o meu trabalho é prepará-lo para esse momento. Então, assim, a gente às vezes... Eu vou dar um pouquinho... Vai chegar no ponto. Eu vou chegar lá. A gente pega o jovem de 10 anos, 12, 11, 13, o pré-adolescente, que ele tá começando essa fase, ou a menina que começa a fase de se tornar mocinha, e o menino tem aquela transição, né, que a gente sabe da puberdade, e a gente fala assim, ó, não pode transar. Transar é pecado. Não faça isso. Não faça isso. Não veja isso. Não veja isso. Não faça isso. Não toque naquilo. E a gente começa a dizer o que ele não pode fazer. Mas e se a gente pegasse ele e falasse bem aqui, ó, deixa eu te ensinar quem você foi criado para ser. Você foi criado para ser um pai. Hoje você tem maturidade física para ser um pai, mas você não tem ainda maturidade emocional para ser um pai, espiritual para ser um pai. Então senta aqui, deixa eu forjar, deixa eu ver um pai em você. Deixa eu tirar fazer e crescer isso. E só pode fazer isso quem tem um coração de pai. Então, o jovem que está desenvolvendo, se ele deixar de ser egoísta e só pensar nele, e a minha vida, o que eu vou fazer, e a minha faculdade, e a minha casa, o meu trabalho. Então, os jovens chegam de 20 e poucos anos e falam assim, Rafa, eu queria fazer um seminário para servir a Deus. Eu falo, cara, você pode fazer um seminário para servir a Deus, mas sabe o que é mais legal para servir a Deus? Ele o quê? Achar uma esposa e construir uma família. O cara quer inventar a roda, mas Deus já apontou esse caminho. Exatamente. Então, assim, por quê? Porque quando você ser um pai de família, você vai entender o que é um coração de pai. E quando você gerar filho, você vai entender o que é criar pais. Uau. Então, assim, essa é a igreja que avança e que amadurece. Então, eu acho que os jovens, eles precisam olhar para os adolescentes, para os pré-adolescentes, e não verem pré-adolescentes e adolescentes. Eles precisam ver futuros pais. Então, assim, eu olho pro Dani, às vezes, no nosso momento de brincadeira, eu falo, nossa, eu amo tanto ele. De repente, eu olho pra ele e falo assim, ele tem 3 anos, eu falo, você vai dar muitos netos pro pai, não vai? Ele nem entende o que é isso ainda. Sim. Mas é tipo assim, por quê? Porque fé, né? É isso que eu tô muito feliz brincando com você, Dani, mas eu vou estar tão feliz brincando com seus filhos. Sim. Porque significa que eu fiz um trabalho direito. Eu tive sucesso. Isso, e sucesso fala disso, né, Rafa? De semente, de olhar pra frente. A gente trabalhou com os adolescentes, um dos temas que a gente trabalhou foi
para cima, pra gente ensinar eles a olharem sempre para frente, porque o adolescente ele precisa de um alvo, né? Ele precisa ser direcionado, precisa de paz. E eu queria que você falasse, Rafa, a respeito do que a gente tem trabalhado ali nos adolescentes sobre não somente ir para frente, mas a gente tem batido muito nesse ano. Começamos batendo, né? E quando eu falo batendo, gente, é com amor, porque a gente primeiro apanha para depois a gente bater neles, e é para instigar eles a crescerem. Mas a gente tem feito esse trabalho de puxar eles para trás, a flecha antes de ir para frente, ela é puxada para trás, para ter um voo efetivo. Eu queria que você falasse sobre isso, dessa importância que a gente está ensinando eles a reconhecer legado, e qual que é a maior dificuldade do adolescente em reconhecer esse legado, em abaixar às vezes a bola e falar, não, realmente eu preciso aprender muito ainda. Qual que é a maior dificuldade? O adolescente, nesses que a gente está falando, sobre paternidade. A gente trabalha, quando trabalha em ministério, a gente quer trabalhar o adolescente. Qual o conflito do adolescente? É isso que você falou, vou ensinar o quê? Não pode, não faz isso, faz aquilo. Só que é muito mais além. É ensinar essa paternidade, esse além do que eles são, daquilo que eles podem fazer. A gente trabalha com um pré-adolescente com 10 anos, eu falei agora há pouco, já vai falando sobre identidade, quem ele é e para onde vai apontar. Que é muito mais do que pode ou não pode. Né? Hoje eles têm algo que eles têm na mão tudo. Eles podem fazer o que eles quiserem hoje. Eles têm um celular na mão, cara, leva pro mundo todo. Quando a gente era, na minha adolescência, não tinha esse acesso, como tem hoje. Essa facilidade de querer fazer. Então você tem que ensinar um propósito de vida. Né? Um propósito que é muito maior do que pode ou não pode. Meninos, você veta, né? Homens têm que decidir não querer. Então, quando é criança, você coloca o cadeado e fala, não pode, porque é isso. Só que vai chegar um momento onde você tem que entender que você pode. Tá ali. Você não vai querer porque você não quer. Porque você sabe que é errado e porque sabe quem você é. E o seu destino é profético. O seu destino qualquer é de pai. É você apontar para uma geração. É você apontar para algo maior, para um legado. E aí a gente trabalha isso com os adolescentes. Nesse ano a gente tem trabalhado sobre esse tema de flechas que a gente está mantendo, que é sobre isso. A gente fala sobre o tempo, sobre a espera, sobre o alvo que tem, mas sobre o quê? Um legado de gente que passou. Então, muitas vezes, para a flecha ir para frente, já tem que recuar, ir para trás. E ir para trás... Quando a gente fala sobre olhar, sobre quem já passou, quem já trilhou. Né? A gente tem uma impulsão de, tipo assim, de querer inventar a roda. Cara, tá fácil, eu quero fazer. Eu falo muito do meu exemplo. Cara, eu fui militar, eu fui uma época, fui do exército. E, cara, eu fui do exército muito novo, fiz NPOR, então eu cheguei lá e eu me lembro que eu queria inventar a roda. Eu falava, nossa, cara, vamos fazer isso aqui porque vai dar certo. E, cara, aí tinha os cabos lá de 21 anos de carreira, 21 anos de carreira, de exército, eu com 21 anos de idade, querendo inventar. Falando, não, vamos fazer isso aqui, que isso aqui vai dar certo. E, cara, eles olhavam pra mim, irmão, tenente, segura o sucesso aí. Vamos conversar. E, cara, mostrava, eu falava, caraca, mano, hoje eu saio, eu olho o que eu queria fazer. E os adolescentes estão nisso, nesse processo de querer fazer, a gente tá querendo olhar. Irmão, olha pra trás. Existe um legado, existe alguém que já pagou um preço, existe alguém que passou, que fez esse caminho aqui, que ajudou. Qual que é o meu trabalho hoje? Seu trabalho hoje não é inventar roda, é você fazer filhos, é você ter esse coração de cuidado. Então, com os adolescentes, a gente tem trabalhado esse cuidado do coração, do filho, do irmão mais velho, cuidar do irmão mais novo. A gente faz o que hoje? O adolescente cuidando do pré-adolescente, com qual olhar? Não tipo assim, nossa, um pré-adolescente aqui, nossa, uma criança. A gente faz, cara, irmão, é um pré-adolescente. Ele é uma criança, mas, cara, é você que tem que ajudar como irmão. Aquele irmão que sabe que hoje é uma geração que tem irmão, quem tem sabe, que um dia tá se quebrando, se arrebentando, se debulhando no soco, mas no dia seguinte na escola, se alguém vier mexendo com o seu irmão, você pode estar bravo com ele. Mas se alguém mexer com o teu irmão, você vai lá e vai defender ele. Cara, é muito engraçado. Eu vi isso, e, cara, não precisa ensinar, eu vi isso no Theo. Esses tempos atrás, cara, o Theo e a Sara, nossa, velho, me tocou. O Theo é nosso filho mais velho. O Theo mais velho tem 7 anos, a Sara 5. Eu falo que tá naquela fase, que você tá no sofá, de repente você tá lá na sala, você escuta um grito. Aí você sai correndo, você vê o Theo com a ponta do pé assim, tocando na Sara, ele me tocou. Tipo assim, aquela é absurdo. Ou o Nicolas tá naquele, que é o nosso terceiro. Só que teve um dia que eu tava no parquinho, olhando, uma menina jogou areia na Sara. E o Theo pegou e foi com tudo pra cima dela. Tipo, a menina que jogou e ficou na frente dela, quase que empurrando. E eu só fiquei olhando de longe, falei, deixa eu ver que isso vai dar ruim. Não bateu na menina, mas ele se postou, pra defender, pegou a areia e quis jogar na menina também. E aí eu seguro, tipo assim, aí chamei ele, cara, legal o seu papel de defender a sua irmã. Perfeito, gostei, válido. Só que agora também não vai desmerecer e bater ou agredir outra pessoa. Seu papel é defender. Defendeu, afasta a sua irmã e traz. Aí você ensinar o limite naquilo que é. Sobre esse impulso, ele nem pensou, ele só queria defender a irmã. Mas o que é isso? O irmão mais velho. É sobre essa cultura do irmão mais velho de entender que é um olhar, de parar de olhar com aquele olhar de menosprezo,
de falar ele não sabe e entender que realmente ele não sabe. E nós, como irmão mais velhos, o jovem, trazer esse caminho de ensinar que, cara, ele não é um adolescente, ele é um futuro pai, ele é um futuro líder, ele é um futuro, e aonde quem vai ensinar é você nesse caminho. E isso só nasce com o coração do quê? Discipulado. De filho, de pai, de paternidade, de cuidado. Como é que a gente vai ensinar uma geração hoje de paternidade? Se a gente tem uma geração que está escassa de pais. Né? É uma geração que não tem. Então, quando a gente foi assumir os Adolhos um tempo atrás, a gente estava em oração, eu falei, Deus, eu sou muito velho para assumir Adolhos. Adolhos geralmente é o pastor mais novinho ali, 20, a gente não 22, falava as gírias que eles falavam. Não sabia nada. Já se achava velho. E é engraçado que Deus vai falar algo muito forte. Ele falou, cara, essa geração não precisa de amigos. Essa geração precisa de pais. Precisa de pessoas que apontem o destino deles, lembrando que eles são futuros pais. Desse cuidado. Então a gente está fazendo esse trabalho de formiguinha, é um trabalho aos poucos, falando sobre flechas, falando sobre legado, olhar para trás, ver quem já passou e saber que essa futura flecha, cara, é um pai. Onde vai fazer. Então a gente trabalha isso com o adolescente para trabalhar com o pré-adolescente, para que esse adolescente, quando chegue nos jovens, já entenda também, cara, olha que... Ele vai reproduzir isso, ele vai querer cuidar também, ele vai querer se envolver, né? Acho que muitos pastores têm procurado a fórmula do sucesso, tipo, eu quero jovens engajados, eu quero que os meus jovens queiram trabalhar. Mas isso só se faz com exemplo, né? Você não faz com curso online, você faz fazendo. E que nem você falou, quero fazer... Os jovens, às vezes, querem fazer muitas escolas. Mas a gente aprende muito fazendo. E na minha casa, e na minha igreja local. O que eu posso arregaçar as mangas e fazer para aprender, né? Agora, eu queria já ir caminhando aqui para o nosso final, porque eu sei que o papo tá bom e daria pra gente ficar mais umas horas aqui falando sobre isso e abrindo muitas abas, mas eu queria começar a fechar as abas que a gente abriu. Esses tempos eu estava no final no meio ali da conferência última que teve, Sobrenatural, e uma senhorinha se aproximou de mim, não conhecia ela, bem de cabeça branca, assim, já, falando que assistia meus vídeos, que ela muito edificada. Eu falei, meu Deus, será que ela tá me confundindo? Não é possível. Sim, você é a Lenara. Até falou que conversava com a minha sogra, que é minha sogra da igreja também. E eu fiquei constrangida num nível, porque eu falei assim, meu Deus, eu tenho alguma coisa para acrescentar para essa senhora. E aí eu quis ouvir ela, eu quis aprender com ela. Eu falei, me conta da senhora, o que a senhora já fez? Ela começou a compartilhar a história dela, mas isso acalentou meu coração num nível tão grande que eu falei, poxa, essa senhora, não por ela estar me admirando, nada disso, porque eu não tenho nada, né, perto do que ela construiu, mas dela ter um coração de aprendiz. E na hora eu me lembrei de Paulo, quando escreve a Timóteo, e ele pede para Timóteo mandar para ele estava nos seus últimos dias, ele sabia disso, estava sentindo isso, e ele pede livros. E já li esse texto milhares de vezes, mas toda vez que você lê a Bíblia, você percebe algo diferente. Não sei se com vocês é assim, mas comigo é assim. A Bíblia se revela de várias formas o coração de Deus para nós. E eu falei, por que livros? Será que no final da minha vida eu pediria livros? Eu acho que eu não pediria livros, eu acho que eu ia pedir álbuns para eu ver, fotos impressas e coisas que me lembrassem o que eu já construí, porque é aquele saudosismo, aquela vontade de lembrar do que você edificou. E o Senhor me falou, Paulo pediu livros, porque ele ainda tinha um coração de aprendiz. Então, a gente falando sobre ministério geracional, eu queria trazer essa reflexão para você também que está assistindo a gente. Quando você chegar nos seus últimos dias, depois de você ter trabalhado tanto tempo na obra de Deus, talvez você que esteja assistindo seja um líder de célula, ou talvez você esteja pensando, né, sobre se envolver mais na causa da tua igreja local. Mas será que você vai querer ver os álbuns, você vê os números, você vê ali os prints, nossa, nessa época eu tinha tantos 1000 seguidores. Ou você vai querer aprender mais, ter esse coração de aprendiz até o último dia da sua vida? O que será? Eu queria trazer isso para vocês. Nos seus últimos dias, o que você quer contemplar? Depois você falou, não tem como. Né? Pronto. Tem que falar. Fala que eu quero ver álbuns de foto. Na sua lápide, o que vai estar escrito, Rafael Padilha? Meu Deus. Mas, cara, são as fases. Né? A gente fala muito sobre isso. Paulo, cada um tem uma fase. Hoje a gente vive essa fase de querer olhar fotos muito porque nós temos filhos pequenos. E a gente vive uma fase saudosista ainda. São cada etapa. Isso faz parte da maturidade de cada um. Você não pode exigir de um adolescente que ele queira viver isso. Porque isso é alcançado com o quê? Convivência. Com o tempo, né? Com o cuidado. Por exemplo, hoje, se fosse falar o que eu quero, se eu soubesse que ia morrer amanhã, o que eu ia fazer, eu confesso, eu não sei se eu pediria livros, mesmo sendo isso. Sim. Porque é a fase que eu estou vivendo. Mas eu entendo da importância de cada um, mas eu entendo do cuidado, de você não parar de aprender. Né? Você querer estar sempre... Da mesma forma, hoje eu consigo aconselhar um adolescente que chega para mim e fala, pastor, tem 17 anos, quero fazer teologia. Porque eu tô com desejo que eu quero pregar, eu quero
virar pastor, eu quero... E eu olho para ele e falo, e o que seus pais querem o quê? Meu pai quer que eu faça psicologia, quer que eu faça odontologia. Eu olho para ele e falo, sabia que a sua psicologia, odontologia é mais gospel, mais evangélica que você fazer teologia? Aí eles falam assim, porque, cara, você vai conseguir abrir muito mais porta do que você fazer. Mas, por exemplo, hoje eu consigo viver isso. Por quê? Eu vivi. Eu fiz faculdade, eu fiz seminário, e hoje eu consigo entender que, na verdade, se eu fizesse lá atrás, me esforçasse mais numa faculdade, abriria muito mais portas para mim. Então a gente consegue, é o conselho. Então hoje, para mim, eu pego isso, meu desejo hoje, qual que é? É ser saudosista e ser esse cuidado. Mas eu estou aprendendo a cada dia, entendendo que o conhecimento nunca vai parar. Que você sempre tem que estar buscando em Deus. Quero ter e espero ter esse momento, essa sabedoria de Paulo, de poder olhar e falar, cara, traz meus livros, porque eu preciso aprender. Mas está garantida a sua morte, meu irmão. Você vai morrer daqui 2 dias. E não interessa, eu quero continuar. Tem uma frase que eu gosto muito, que fala que nenhum minuto, não sei quem é o autor, nenhum minuto é mais produtivo do que o último. Acho que isso tem muito a ver do que aquilo que você falou do tempo, da gente ter noção da finitude do tempo. Então, às vezes, você tem, sei lá, 24 horas para você fazer um negócio. Fala, tem 24 horas. Essa é o jovem, às vezes, né? Tem a vida inteira, não tem pressa. Agora, cara, eu tenho pouco tempo. O que eu vou escolher? Né? Esse senso de finitude. Então, me diga, meu amigo, sobre os seus últimos dias, como que você se imagina? Meus últimos dias... Acabou, né, Barbosa? Agora já era. Não. Mas acho que a Lenara trouxe um ponto, assim, que é como todos nós sonharíamos, assim. É você poder parar, olhar e não ver o que você construiu, mas ver quem você gerou, né? E assim, e você olhar a mesa cheia de filhos naturais, espirituais, segundas, terceiras gerações, quartas. E você olhar no espelho e ter a certeza que você não perdeu o coração. Sim. Que ele continua sendo ensinável, que a conduta continua sendo humilde. É tipo assim, cara, a coisa que eu mais amo fazer é dar aula. E hoje não faço isso por carência ou ausência, mas é porque eu gosto de poder servir nessa parte do corpo de Cristo. E uma das coisas que mais me constrange é quando tá acabando o semestre e tem um momento de perguntas e respostas. E eu vou assim, muito quebrantado, porque na minha cabeça eu paro e penso, o que eu com 33 anos vou ensinar sobre Deus? Senta aí, gente, eu vou ensinar para vocês sobre Deus. Eu imagino Deus lá de cima, assim, olhando e falando, é mesmo, cara? O que essa criança tá falando? Eu sou infinito, você tem 33, você vai ensinar sobre mim? Então, assim, não interessa, quando eu tiver 85, é a mesma coisa. É verdade. Então, eu acho que essa sede de Paulo, quando ele fala, eu tenho tudo como perca para ganhar a Cristo e ser achado nele, é esse coração. Então, o João está na ilha de Pátimos com 90 anos, tendo uma visão do Apocalipse. E o que ele está fazendo? Ele está chorando. Por quê? Eu não entendo essas coisas. E assim, eu acho que a gente se perde muito rápido, né? Tipo assim, eu flerto com isso o tempo todo. Cara, é fácil de resolver. Por que a gente não faz desse jeito? É muito mais simples. Eu tava hoje, cara, e o Neves viu, meu discipulador, meu pastor, te amo, Neves. Mas é muito mais fácil, por que a gente não faz assim, não sei o que lá? E o Neves, assim, cara, ele tem uma sabedoria, ele fica só assim. Os nossos métodos, né? A gente tentando resolver. Aí quando eu me escuto, eu paro e falo assim, nossa, cara, mas como eu sou juvenil. Eu acho que é tão fácil, né? Eu acho que é tão simples. E não é assim tão fácil e simples. Daí ele... irmão, não é tão fácil e simples. Então eu acho que é isso, né? Assim, pra mim, na minha lápide, eu quero que esteja escrito que ele fez tudo o que podia e não perdeu o coração. A gente vai trabalhar nessa frase para deixar mais poética. Pode sim. Até você morrer. Mas acho que Jesus volta antes. Então a gente vai encerrar e eu queria de verdade agradecer por você ter assistido, que você possa compartilhar aí com alguém que você tenha conversado sobre isso há pouco tempo. Eu sei que esse podcast abre muitas reflexões e eu espero realmente ter edificado sua vida e que você não somente faça parte de uma geração, mas que você se doe para edificar a próxima. Que em nome de Jesus você seja usado para isso. Deus te abençoe. Valeu. Até a próxima.